escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, turminha! Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui para aprender mais da Palavra de Deus na nossa escola dominical, ok? Nós estamos na lição número 8 e o título da nossa lição é: A Bíblia fala de adolescência? O que você acha? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, não é mesmo? Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigado por estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Fica, ó Pai, com todas as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes da nossa igreja, Senhor, para que todos possam ser exemplo para as outras pessoas, que elas possam dar testemunho de uma vida diferente, uma vida de quem tem realmente Jesus como Salvador das suas vidas. Fica conosco durante esse estudo, abre o nosso entendimento, abre o entendimento de qualquer pessoa que possa estar assistindo agora, Senhor. E nos conduza no Teu caminho, segundo a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém. Vamos lá. Lição número 8 da revista. Posso perguntar? Tá com a sua revistinha já aí? Olha, pessoal, nós vamos usar muito a Bíblia e a nossa revistinha. Então, pega o seu material se você não pegou ainda, abre lá na lição número 8 e vamos estudar, ok? Lição número 8, a Bíblia fala de adolescência? E aí, o que você acha? Você acha que a Bíblia fala sobre adolescência? Você acha que Deus se preocupa com o adolescente? Você que está assistindo aos nossos vídeos já faz um tempo e que estuda a Palavra de Deus, consegue se lembrar de alguma passagem sobre adolescentes, que fala de adolescente, de jovens? Lembra de alguma passagem? Pensa aí um pouquinho e que nós vamos descobrir já já se a Bíblia fala ou não fala, não é? Vamos para isso abrir no nosso primeiro versículo. Aliás, é o versículo para gravarmos na mente e no nosso coração. Temos que saber muitas coisas de cor da Bíblia, gente, porque a gente estuda muito a Palavra de Deus, né? Ou deveriam. Mas vamos lá. O nosso versículo para guardar na mente e coração está em 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Vamos ler? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu tenho uma outra tradução, um pouquinho diferente, que diz assim: não deixe que ninguém o despreze por ser tão jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na esperança. Paulo, que escreveu a carta a Timóteo, ele escreveu a Timóteo porque Timóteo era muito jovem. Por isso que Paulo incentivava nesse texto a Timóteo a não desanimar por ser tão jovem. Você acha que você é muito jovem, então as pessoas não vão te levar a sério? Será que as pessoas estão vendo a sua atitude diferente, que você tem Jesus como Salvador da sua vida e que você tem alguma coisa diferente dos outros jovens, das outras crianças, dos outros pré-adolescentes que não frequentam a igreja e que não estudam a palavra de Deus? Bom, vamos entender esse versículo.
O que Deus quer de nós aqui, não importa a nossa idade, não importa se é criança, se é velho, se é pré-adolescente, se é adolescente. O que Deus quer de nós é que nós sejamos exemplos. Exemplo no procedimento. O que é procedimento? É no modo de agir. Exemplo no amor. Exemplo em como você se relaciona com as pessoas. Exemplo na fé. Exemplo como você anda com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. E na pureza. Exemplo na forma como você lida com o seu corpo. O primeiro ponto do nosso estudo é o seguinte: seja um exemplo. Isso mesmo. Vou te contar uma coisa. Tem sempre alguém de olho em você, prestando atenção em tudo que você está fazendo. Então, meu querido, você é um exemplo. Querendo ou não, você é um exemplo. Você precisa decidir qual tipo de exemplo você quer ser. Você quer ser um mau exemplo? Ou você quer ser um exemplo de acordo com a vontade de Deus? Aquele tipo de pessoa que todo mundo quer ser igual, todo mundo quer seguir. Isso é sério, hein? Pense bem, que tipo de exemplo você quer ser? O ponto 2 do nosso estudo de hoje. Adolescentes são chamados por Deus. Isso mesmo. Você acha que você é muito jovem para ser chamado por Deus? De forma alguma. Deus chama pessoas jovens, adolescentes como você. Abre a sua revistinha lá na página 28. Na revistinha nossa, a nossa revistinha, página 28. Lá temos vários exemplos. Temos o exemplo de Davi. Ele era um pastor de ovelhas. Os irmãos nem se lembravam muito dele. Samuel o ungiu para ser rei de Israel. Ele era ainda muito jovem. Temos também o exemplo de José. José era desprezado pelos seus irmãos. Ele sonhava, interpretava sonhos. Os irmãos não gostavam dele. Jogaram ele numa cisterna e o venderam como escravo. Temos também o exemplo da escrava de Naamã. Era apenas uma menina que cuidava do comandante do exército e ela aconselhou o comandante que o homem de Deus, na época Eliseu, poderia curá-lo. E ele acreditou por intermédio dessa criada de Naamã. Temos outros exemplos na nossa revistinha. Mas lembra da minha pergunta lá atrás, agora há pouco? E você, se lembra de algum exemplo que tenha na Bíblia sobre adolescentes, sobre como Deus usou a vida desses adolescentes? Eu me lembrei de Daniel. Pois é, Daniel e os seus amigos foram levados cativos como prisioneiros para a Babilônia. Eles tinham aproximadamente uns 12 anos, talvez, por aí. Eles foram levados lá para o palácio. Eles tinham as melhores iguarias, as melhores bebidas, mas eles resolveram não se contaminar. Lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles resolveram que não iam comer a comida do palácio. Eles não iam se contaminar com aqueles costumes. Eles só comiam frutas e legumes e tomavam água. E Deus os fortaleceu. Mais velhos, Daniel também foi colocado em outras situações de perigo, de prova. E Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a honrar, a temer, a respeitar, a ter fé em Deus enquanto ele ainda era criança, enquanto ele ainda era adolescente. Foi nessa fase que ele aprendeu o quanto Deus é poderoso. E ele aprendeu isso na casa dele, com os pais dele, e não se esqueceu até quando ele ficou velho. Lembra quando esse mesmo Daniel, com esses amigos, foram jogados na fornalha ardente? Porque teve um decreto que eles tinham que adorar a estátua do rei Nabucodonosor, e eles falaram que não, eles não aceitaram adorar a estátua, e com isso eles foram jogados na fornalha e Deus os tirou de lá sem nenhuma queimadurinha. E quando Daniel era mais velho, também ele foi jogado na cova dos leões, porque também desobedeceu ao decreto que não podia orar ao nosso Deus.
E Daniel se negou, ele falava de forma alguma, ou eu vou continuar orando ao meu Deus Todo-Poderoso. E Deus esteve com Daniel e honrou a Daniel, porque ele sabia o que Daniel tinha dentro do seu coração. Ele sabia o quanto Daniel o amava, por isso Deus o protegeu. Tá vendo como tem muita história de adolescente, de jovem na Bíblia? Pois é, Deus usa você também. É só você ficar atento àquilo que Deus quer que você faça. Você pode falar da salvação de Jesus para qualquer pessoa. Não é por causa da sua idade que as pessoas não estão olhando o seu comportamento. E mesmo que você não fale, suas atitudes falam por você. Lembra do nosso versículo-chave? Vou ler de novo para vocês. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem que você não pode falar de Jesus ou levar uma pessoa até Cristo. Pelo contrário, torna-te exemplo aos fiéis, exemplo para todas as pessoas, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos ver outro texto. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Só essa primeira parte do versículo. É uma frase. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É isso mesmo. Lembra de Deus agora. Busque a Deus agora. Busque a Jesus agora. Não deixe para depois não, quando você for velho, que daí parece que esquece de tudo. Outro texto em Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pois é, olha que interessante. Deus sabe que os jovens também se cansam, não é só gente velha que fica cansado, não. Os jovens também. Mas o sustento, a força vem de quem? Do Senhor. É isso que nós temos que crer. Vamos abrir agora em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Olha só, as tuas obras, os teus sonhos, tudo aquilo que você quer fazer e realizar, aquilo que você sonha e aquilo que você está fazendo no presente. Confia no Senhor, é Ele quem vai te dar força para executar toda e qualquer coisa. Vamos ler também Provérbios, capítulo 16, versículo 1. É assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente pode planejar o que a gente quiser, a gente pode sonhar o que a gente quiser, mas saiba que se você entrega sua vida ao Senhor, tudo vai bem na nossa vida de acordo com o que o Senhor planejou. Deus tem um plano para a nossa vida. É isso que nós precisamos confiar. É isso que diz esses versículos. Tem mais um versículo para a gente ler. Está lá em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha que preciosidade esses versículos, queridos. Se você orar com fé, você vai conseguir. Confia no Senhor. Se você se cansar, o Senhor vai te levantar. Toda vez que alguma coisa der errado, alguma coisa estiver difícil, busque o seu refúgio no Senhor. Ele vai te levantar.
E no finalzinho do versículo 16, como diz a última frase, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como está a sua intimidade com Deus? Eu sempre estou falando isso nos nossos estudos. Como anda a sua conversa com Deus? Como anda o seu estudo da palavra? Você tem procurado conhecer a vontade de Deus? Você precisa conhecer a vontade de Deus para poder obedecê-la. E muito vale a súplica do justo, a oração do justo. Sabe aquelas conversas que você precisa ter com Deus? Pois é, vale muito. Tá aqui, tá na Bíblia, não fui eu que inventei, não. Por fim, vamos ler Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu acabei de dizer, viu como eu não invento? Tá na Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem escreveu este versículo que nós acabamos de ler foi Davi, aquele mesmo que eu acabei de dizer que foi coroado rei ainda muito jovem. Pois é, Davi experimentou que Deus na tribulação era o único refúgio e fortaleza. Deus o protegia, Deus o sustentava. E Deus está disposto a fazer isso conosco também. Deus está disposto a fazer isso por você. Refugie-se nele, busque apoio em Deus, busque ajuda, converse com Deus, aprimore a sua intimidade com Deus e eu tenho certeza que você vai experimentar na sua vida o poder de Deus. Deus nos consola e nos protege. Bom, depois de tudo isso que nós já estudamos, você deve estar pensando, mas e aí, o que eu faço com tudo isso que eu escutei? Então vamos recapitular para ver se você não perdeu nada, se você prestou atenção. Vamos lá? Primeiro ponto, seja um bom exemplo no estudo da palavra, na fé, nas suas atitudes. Segundo ponto, busque conhecer a Deus, tenha intimidade com Deus. E o terceiro ponto, seja um adolescente cristão. Obedecendo os ensinamentos de Deus, não tem como errar. Um beijo, meus queridos. Até a próxima. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória